Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Felipe Loures, eu sou fisioterapeuta e nesse vídeo eu quero te mostrar o que você tem que fazer para resolver a sua hérnia de disco sem precisar de cirurgia. Então vem comigo que tem muita informação importante. Bom, se você já me acompanha aqui no meu canal, você já deve ter visto alguns vídeos de eu falando sobre hérnia de disco. E nesses outros vídeos eu até explico com mais detalhes o que é uma hérnia de disco, né? Mas se você está procurando resolver uma hérnia de disco sem cirurgia, então provavelmente você já sabe o que é uma hérnia de disco, ou você já sabe que você tem, ou você conhece alguém que tem e você está querendo aprender para poder ajudar essa pessoa. Eu acredito que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo vão estar mais ou menos nesse caminho. E aí uma coisa que eu falo com frequência, mas eu gosto sempre de repetir, porque muita gente não sabe, é que 90% das hérnias de disco, elas não vão gerar sintoma nenhum na pessoa. Sintomas comuns de hérnia de disco, de uma hérnia de disco verdadeira, vão ser fraqueza muscular, vão ser alterações de sensibilização nas pernas, muitas vezes uma dificuldade em segurar o xixi, de segurar o cocô. Isso são sintomas relacionados a uma hérnia de disco verdadeira. Então o fato de você ter uma hérnia de disco não significa que a dor que você sente venha dela, e muito menos que você tenha que operar aquela hérnia de disco. Então essa é uma coisa importante de você saber. Eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo alguns pontos que são importantes quando a gente pensa em hérnia de disco, em dor e cirurgia. Porque eu vejo aí muitas pessoas, às vezes chegam no consultório com indicação de cirurgia, elas foram em outro profissional que diz para elas, ó, o seu caso é cirúrgico, você tem que fazer cirurgia. E muitas vezes com uma, duas, três consultas apenas, eu consigo resolver o problema daquela pessoa. Ou seja, ela não precisava de cirurgia na verdade. Então, alguns pontos importantes sobre a hérnia que você precisa de saber. Primeiro, entender se a sua hérnia de disco é verdadeira ou ela é falsa. Como que você vai saber disso? Através de testes clínicos específicos que o fisioterapeuta faz dentro do consultório. Então, se você vier numa consulta comigo, eu vou fazer alguns testes com você aqui mesmo na maca, alguns testes em pé, outros sentados, outros deitados, e aí a gente já vai ter uma ideia se a sua hérnia é verdadeira ou é falsa. Também através do seu exame histórico, do que você vai me contar sobre a sua dor, todas essas coisas vão estar envolvidas. Mas na maioria das vezes, a hérnia é falsa. A dor da pessoa vem por outros motivos. É raro os casos onde existe uma hérnia verdadeira. Segunda coisa que você tem que saber é que até 66% dos casos de hérnia, elas são reabsorvidas com um tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Basicamente a fisioterapia. Então, ou seja, a grande maioria das hérnias, o tratamento com a fisioterapia faz com aquele disquinho que está saindo lá entre as vértebras, ele volte para o lugarzinho dele, sem problema nenhum. Elas são reabsorvidas naturalmente. E isso é fantástico, o nosso corpo consegue fazer essas coisas. E aí muitas pessoas vão falar assim, ah Felipe, mas eu já fiz fisioterapia e não melhorou nada. Eu acho que o meu caso é cirúrgico mesmo. E aí quando as pessoas chegam para mim e falam assim que já fez um tratamento conservador com a fisioterapia, eu pergunto algumas coisas, eu me questiono algumas coisas para poder considerar isso de fato. Primeiro, será que essa fisioterapia que você fez foi uma fisioterapia baseada em evidências? Foi uma fisioterapia correta, um tratamento correto? Por quê? Fisioterapia convencional de convênio, aquelas com choquinho, com laser, com ultrassom, isso não vai adiantar para resolver o seu problema de dor. Isso não vai adiantar. Em alguns raros casos pode até ter alguma melhora, mas o problema não vai ser resolvido com isso. Então é importante você entender isso. Segunda coisa, se você fez um tratamento baseado em alongamentos, também não vai resolver o seu problema de hérnia, o seu problema de dor. Terceiro, se você passou por um processo onde ficou sendo feito apenas massagem de forma isolada, um trabalho muscular ali, também não vai resolver. Se você fez um tratamento baseado em remédios e injeções, também não vai resolver. Essas coisas todas vão tratar apenas o sintoma. Algumas pessoas vão ter a dor ali mascarada um pouco, vai dar uma amenizada, mas daqui a pouco o problema está voltando. E aí gera uma cronicidade no problema da pessoa. Então muitos pacientes chegam aqui para mim e falam, Felipe, eu já sinto essa dor há 5, 6, 10 anos.
Olha só, isso já tornou uma coisa crônica e a pessoa veio fazendo tratamentos paliativos onde não foi tratada a causa do problema e o problema continua ali. Então, de tempo em tempo ele vai voltar, a dor da pessoa vai ficar voltando, não tem jeito. E aí você vai me perguntar assim, então tá bom, me fala o que adianta, já que a fisioterapia convencional com choquinho, laser, ultrassom não resolve, alongamento não resolve, massagem não resolve, remédio não resolve. Vou te falar o que resolve. São duas coisas. Primeiro, uma avaliação criteriosa e detalhada de você. E não da sua coluna, da sua hérnia, do que está escrito lá na sua ressonância, na sua radiografia. É uma avaliação específica e detalhada sua, da sua pessoa como um todo, para a gente entender melhor o que é a causa do seu problema. Segundo, movimentos específicos e direcionados para o seu caso. Uma coisa é você assistir um vídeo meu aqui no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, onde eu ensino algum exercício para melhorar um quadro de hérnia de disco. E aí, esse exercício é passado de uma forma geral. Para algumas pessoas ele vai funcionar, para outras não. Para aquelas pessoas que não vai funcionar, é porque ela precisa de algo mais específico para o quadro dela. Então, o movimento precisa de ser para você, a quantidade de vezes que você vai fazer também, a intensidade do movimento precisa de ser para você e os horários que você também vai fazer também precisam de ser especificados diretamente para você. Se não for dessa forma, a chance de você conseguir uma melhora de um quadro doloroso, quer seja sua hérnia verdadeira ou não, vai ser muito baixa. Então é preciso que você procure fisioterapeutas especialistas que trabalhem com isso, que saibam o que estão fazendo, que coloquem a mão, que trabalhem com o movimento e não apenas que colocam alguma coisa e deixa você lá e vai para o outro lado. Ou profissionais que apenas conversam e ali te passam um remédio, né? Aí no caso não é fisioterapeuta, que o fisioterapeuta não passa remédio, mas outros profissionais que trabalham dessa forma também não vai adiantar. E aí uma dúvida comum também que as pessoas fazem, quanto tempo que demora então para eu resolver esse quadro meu de dor por conta da minha hérnia de disco, quer seja ela verdadeira ou não? Bom, isso também depende, cada corpo é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Então tem pessoas que chegam aqui com dores de 5, 6 anos que com uma consulta eu resolvo o problema dela. Outras pessoas vão precisar de 2, outras de 3, outras de 6, então eu nunca vou saber. Eu só sei depois que eu avalio a pessoa de forma detalhada, criteriosa, inicio o tratamento e eu vejo como o corpo da pessoa responde logo ali na primeira consulta. Na maioria das vezes, graças a Deus, não precisa de um tratamento muito longo. Eu não tenho pacientes que precisam de tratamento de 10, 20, 30, 40 sessões. Não existe isso. Então a gente precisa de ser criterioso e avaliar várias coisas e não simplesmente falar, você tem que fazer cirurgia de qualquer jeito. A cirurgia é indicada sim em alguns casos, mas precisa de ter uma fraqueza muscular que só está perdendo no longo prazo. A pessoa precisa de ter a dificuldade de segurar xixi, de segurar cocô, ou seja, está ali tendo incontinência urinária e fecal. A pessoa precisa de estar com acessibilidade muito aumentada nas pernas, ou seja, só de encostar a mão ela já está sentindo dor, dando choque nas pernas de forma constante, 24 horas e não está tendo melhora nenhuma de vários meses seguidos, mesmo no tratamento. Aí sim, ou um caso comum também é a pessoa ficar com o pé caído, ela não consegue nem firmar o pé no chão, o pé dela fica caído. Esses são quadros onde a gente bate o olho e fala, nossa, essa pessoa acho que tem que ir para cirurgia de verdade. Agora, se você apenas sente dor, tem momentos que a dor vem, tem momentos que a dor vai, tem dias que está um pouco melhor, tem dia que está um pouco pior, se toma algum remédio dá uma amenizada, então é sinal de que a sua hérnia tem uma grande chance de não ser verdadeira. A sua dor vem por outro motivo, que precisa de ser avaliado com um profissional competente, beleza? Bom, espero que essas informações tenham te ajudado de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que possam querer entender um pouco mais sobre dor na coluna, dor na lombar, dor na cervical, dor nas costas. Deixa um curtir no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, deixa um comentário e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!